Golcast no ar. Hoje, para falar com uma craque do futebol feminino, vamos bater uma bola com a Duda Luizelli. Formada em educação física, apaixonada por esporte, especialmente pelo futebol. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage que fala de futebol de um jeito diferente. Vem cá, já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GolManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve e a gente se vê. Vamos apresentar nossa turma aqui hoje com o Norton Capel, jornalista, a direção do nosso podcast é do José Pedro Villa-Lobos. E eu vou dar logo as boas-vindas para essa minha xará, que olha, quanto tempo que a gente se conhece, que coisa boa de ter aqui com a gente, Duda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer aí poder falar, né? Poder conversar com o público, algo que era um pouco restrito quando a gente estava na CBF, mas agora a gente está de volta a tudo aquilo que a gente possa contribuir para o futebol e para o futebol feminino no Rio Grande do Sul e no Brasil. Que legal. Agora, você falou disso e eu vou ter que perguntar, logicamente, porque eu quero saber muito da tua carreira também, algumas curiosidades que eu até já li, achei super bacana. Agora, você ficou aí pouco mais de um ano como coordenadora de seleções femininas da CBF, acabou saindo, eu não entendi nada, porque você chegou a milhão lá, cheia de projeto legal para movimentar o futebol feminino. Por que você saiu, Duda? Bem, na verdade, eu até agora procuro tentar entender, né, o que realmente aconteceu, mas, na verdade, foi uma troca de gestão, né? Saiu o Rogério Caboclo, que foi a pessoa que trouxe, na verdade, eu e a Aline para a CBF com o objetivo de tornar o Brasil número 1 do mundo, né? Também com as mulheres. E aí nós vimos com o planejamento já praticamente definido até o final do ano de jogos da Sub-17, Sub-20, da adulta e também já com a inserção da Sub-15. E aí veio uma nova gestão com outro pensamento, talvez, do futebol feminino, e foi assim uma ligação que não chegou a durar um minuto, foram mais ou menos uns 30 segundos, só para comunicar que eu havia sido desligada, que era uma decisão política, que a CBF ela era presidencialista e era o presidente que tinha decidido isso. Essa ligação foi feita pelo Gustavo Feijó, que é um dos 8 vice-presidentes, que na época, quando eu estava, né, agora nesse momento, era quem era o responsável pelas seleções, ou seja, ele comandava tanto o Juninho quanto o Branco e eu, Duda, né? Então era a masculina adulta, a feminina e a base da masculina. Então era tudo com ele era o responsável. Então, nessa briga política aí, então é melhor mesmo, às vezes, a gente saber que a gente fez o nosso melhor, que a gente fez o melhor para o futebol feminino, né? O futebol feminino que tem hoje uma previsão desde que a gente entrou, igual a dos homens, né? Algo que nunca teve, as meninas viajando em classe business, em todas as viagens, ou seja, a gente conseguiu conquistar muitas coisas. E isso eu acho que ninguém pode tirar mais, né? Porque isso já está definido dessa forma. Então, a gente só tem coisas boas, né? O Brasil tem tudo aí para chegar até o final do ano entre o 5º do ranking, né? Então, eu acho que a expectativa ela continua grande. Só que agora, no comando de outras pessoas, eu fiz toda a transição com a Aline Pellegrino, que na verdade, acabou assumindo o departamento como um todo, como era antigamente. Então, acho que o legado ficou, né? Até ontem eu estava falando com ela, era 3 horas da manhã, na França, e eu estava falando com ela aqui, passando informações, porque as pessoas às vezes ainda vêm falar comigo porque não sabem, né, de outras federações. Então eu passo os contatos, passo tudo para ela, porque a minha bandeira é a bandeira do futebol feminino, e eu quero o futebol feminino um dia seja o melhor do mundo. Quem sabe eu não esteja junto novamente, né? Porque no nosso planejamento estratégico era mais uns 3, 4 anos para o Brasil chegar aí entre os 4, chegar numa final do Mundial, de uma Olimpíada, e aí sim, daqui 8, daqui 7 anos,
o Brasil entrar para ser o primeiro, ganhar, né, medalha de ouro, ganhar o primeiro lugar no Mundial. Então, que esse trabalho continue sendo feito, porque a gente sabe que o futebol feminino está em ascensão no mundo inteiro, inclusive no Brasil, agora com a Rede Globo aí transmitindo todos os campeonatos, jogos das seleções. Então, eu acho que a tendência é de crescimento nesse momento. Quando o Norton vem para frente, é que ele quer fazer pergunta. Já descobriram a minha senha, agora não tem mais. Mas antes que ele venha para frente... Eu me controlo, mas não consigo. É que eu preciso perguntar, Norton, claro, assim, pelo que eu conheço a Duda há muito tempo, e a Duda, assim, tem um trabalho com escolinhas que é muito legal, tem essa coisa no sangue mesmo, que é uma paixão pelo futebol feminino, e a gente percebe isso ela falando desde sempre, né, com essa paixão, com essa energia. Entre nós, que balde de água fria que você tomou, hein? Porque chega lá com tanta coisa legal para fazer e, de repente, numa troca de gestão, vê te escapar pela mão. Realmente, foi algo assim que me deixou muito chateada, mas a gente tem que ver as coisas boas da vida, né? Então, por exemplo, eu voltar para Porto Alegre, eu morar com os meus filhos, que são adolescentes hoje, né, com o marido, com a minha mãe, com toda a minha família, talvez não, eu tenho certeza absoluta que isso não tem preço, e isso não tem dinheiro ou salário que pague isso, né? E um dos meus sonhos, que era ir para uma Olimpíada, eu acabei concretizando, que eu acabei indo para a Olimpíada de Tóquio, comandando o futebol feminino brasileiro. E hoje tu ter o respeito, no último dia tu te despedir da Pia, que é uma das maiores treinadoras a nível mundial, e tu vê ela emocionada falando contigo, eu acho que tem coisas que não tem preço e ninguém filmou e ninguém gravou isso, né? Isso está na minha mente, na minha memória, mas eu sei que eu tenho a capacidade, a capacitação para fazer o Brasil melhor. Se hoje, daqui a pouco, não pode ser numa CBF, quem sabe numa Conmebol, quem sabe numa FIFA, quem sabe no Ministério. Então, os convites eles estão chegando. Agora é uma questão de saber entender o que é o melhor para a Duda e o que é melhor para a família também, né? Eu acho que agora a gente está conversando muito para a gente saber qual é os rumos que a gente vai dar. E nunca deixando aquilo que a gente sempre foi o nosso forte, né, Duda? Que foi a nossa escola. Hoje a escola tem 31 anos. Nós, depois da pandemia, obviamente, agora é hora de recomeçar. Eu vou estar à frente do projeto com as escolinhas femininas que tem lá na HD, com a escolinha masculina que tem aqui no Cristal hoje. Então, eu vou estar à frente do projeto de novo para fazer ser a maior e melhor escola de futebol feminino do Brasil. Duda, a Duda do Golcast já fez uma referência, fazia muito tempo que a gente te queria aqui conosco, falando com toda essa energia, com todo esse amor pelo futebol feminino. É empolgante te ouvir, realmente arrepia aqui quando tu fala sobre futebol feminino. E eu ia ficar também nessa questão da CBF, porque pelo período que tu ficou ali, só para até encerrar essa parte, né, tu falasse da treinadora sueca, eu gostaria de te ouvir só um pouquinho mais assim, o que realmente tu conseguiu fazer, porque eu fui ver o calendário do futebol brasileiro e ele tem uma mudança importante no futebol feminino que me chamou a atenção, que é uma questão da série A, B e C. Ou seja, a Série C terá representante de todos os estados brasileiros. Para mim, isso é algo sensacional. Então, eu queria te ouvir sobre o que tu efetivamente conseguiu mudar, o que tem teu hoje no trabalho da Seleção Brasileira do Futebol Feminino e o que, porventura, ficou e que tu possa vir a fazer ainda. Eu só queria fechar essa parte também sobre a Pia, essa gigante treinadora que está na Seleção Brasileira. Ontem eu estava vendo o jogo da Seleção Brasileira feminina contra a Holanda. Então, eu queria que tu fechasse essa contando o que tu conseguiu e o que faltou fazer. Bem, na verdade, as competições, como é que era? As competições eram com a Aline, então quem fez as mudanças na questão de calendário foi a Aline, e a Duda era mais seleções. Então, a gente fez muitas coisas legais, como, né? A gente trouxe, por exemplo, as psicólogas para as 3 seleções, algo que no feminino é algo muito importante, porque a Pia falava que para a gente ganhar uma medalha,
A medalha é dividida em 4 partes. E uma delas que a gente nunca trabalhava é a parte mental. E hoje nós estávamos trabalhando a parte mental nas 3 categorias de uma forma equilibrada, né? A gente criou também nesse 1 ano o nosso Pathway. O Pathway se chama o Caminho de Desenvolvimento do Futebol Feminino dentro das seleções brasileiras. Então, isso é algo muito importante para te nortear o nosso trabalho e aonde a gente quer chegar. A gente também estava com o processo de desenvolvimento do nosso planejamento estratégico junto às federações e aos clubes, porque isso também ia nos balizar aonde chegaríamos, né? E quando chegaríamos. Então, muitos processos. Hoje, uma das coisas que a gente fez aí eu diria, com uma grande maestria, nós tínhamos 2 jogadoras, uma delas, Giovana Queiroz, que hoje está na seleção, uma menina de 18 anos, ela tinha tripla nacionalidade. E nós conseguimos convencer o pai dela, e não foi com 1, 2, foram mais de 20 reuniões, né? Que ser brasileira era o que a menina devia seguir. E essa menina, ela é uma futura Marta da seleção brasileira. Ela tem 18 anos e ela escolheu entre a cidadania espanhola, que é onde ela jogava no Barcelona, e a cidadania americana, ela escolheu o Brasil. Então, a gente estava construindo um projeto. O Ivana Fuso é uma outra menina que tem cidadania alemã também, brasileira, e já jogava, era número 10 da seleção alemã. Nós conseguimos trazer ela, e tu vê hoje as meninas tatuadas, made in Brasil, né? Então, isso são coisas que nos orgulham muito, de saber que o processo foi todo feito e que ele evoluiu muito nesse 1 ano e 4 meses que a gente teve na CBF. Assim como a gente tinha um projeto agora para começar, né, com a pandemia que se chamava Atletas do Futuro, que nós íamos monitorar em torno de 40, 50 atletas novas, jovens, 24 horas por dia, para que quando elas realmente chegassem a ser adulta, que seriam as meninas que vão ganhar a medalha de ouro para o Brasil, né? Então, nós ia começar esse monitoramento com elas diariamente, né? Durante todo o dia, toda a semana, todo mês, a gente já sabia o que elas estavam fazendo e íamos ajudá-las a melhorarem, principalmente fisicamente, porque a gente fala muito de intensidade, né? Então, acho que são vários projetos aí que a gente tinha em andamento dentro das seleções. E agora, mas eu tenho certeza que muitos deles, ou a grande maioria, ou quem sabe todos, a Aline vai continuar. Ela não vai pegar o barco só com a cadeira e a mesa. Com muitas coisas boas que a gente fez, tudo eu passei para ela, porque é assim que eu gostaria, né? Na hora que tu chega em algum lugar, que tu tenha todas as informações. Então, eu tenho certeza que o Brasil ele é muito melhor do que 1 ano e 4 meses para trás, assim como ele foi e ele vem crescendo, né? Então, eu acho que todo mundo tem o seu mérito quando foi gestor nesse momento. Mas agora é simplesmente torcer e esperar aí por grandes resultados do Brasil. Duda, fala, Duda. Fala. Não, se a continuação vai, porque eu vou eu ia fazer já uma pergunta um pouco, porque tu fizesse uma referência, Duda Strebe, que tu conhece a Duda há muito tempo. A Duda, nossa entrevistada, pode não lembrar de mim, mas no final dos anos 90, eu levava a minha enteada, a Paula, ao Beira-Rio, ao Parque Gigante, para quem não conhece, que fica ao lado do Beira-Rio, para ela participar dos treinos da escolinha feminina da Duda. E como naquela época não tinha celular, a gente ficava o tempo inteiro vendo o trabalho de quem comandava aquelas meninas. E aí eu percebi essa dedicação da Duda, esse amor que ela tinha pelo futebol feminino e a dedicação que ela tinha a essas meninas. Quando se falar em futebol feminino naquela época, né, Duda, era coisa de ET. Era coisa de ET. Na verdade, naquela época, a gente praticamente não ganhava nada com futebol feminino, né? Hoje tem gestores, né? Bom, a gente mesmo na CBF, pessoas hoje ganhando salários muito bons, né? Então, hoje tu pode viver do futebol feminino, assim como a gente está vendo hoje as repórteres, as narradoras, ou seja, as mulheres. É um campo que está se abrindo e que legal que eu, na época que não tinha nada, nunca desisti. Eu acreditei sempre que isso um dia ia dar certo. E hoje, agora é tentar achar o caminho novamente, né?
para a gente saber o que é o melhor e o que a gente vai fazer para contribuir. Tu sabe como é que ela começou a jogar bola? Ah. Como é que não ia dar certo essa guria? De quem era a bola que você jogava lá na infância, guria? Conta, Duda. Eu comecei jogando... tu vê, olha só, eu jogava com a bola do Figueroa com o Valdomiro, né? Olha! Então, foi aí a minha paixão pelo futebol. E muitas das vezes eu encontro, né? Quando eu estava no Inter, eu participava muito das festas consulares, então eu cheguei a encontrar ele algumas vezes, ele, a Natália também, né? Nas festas de aniversário do clube. Então, sempre com um carinho enorme, ela está sempre comentando as minhas fotos. Então, eu diria assim que eu sempre tive dois pais, né? O meu e o Valdomiro e a Natália, porque eles fazem parte hoje da minha família e da construção da Duda mesmo como pessoa, né? Agora, esse pioneirismo da Duda é fantástico, né? Porque se hoje a gente vê meninas pedindo bola para os pais, a minha filha, por exemplo, ela joga futebol e ela tá trifeliz, né? Não tem mais aquela coisa de que a menina tem que ir para um lado, o menino tem que ir para o outro. Agora, quantas meninas já quebraram a cabeça da boneca para fazer de bola? Hein, Duda? Hoje vivemos outra realidade, não era essa lá no teu tempo, no teu tempo. Com certeza, era um tempo muito difícil, né? Mas o legal é que eu tive uma família, meus pais, que teve uma época na minha vida que eu tentei passar em administração, porque eles tinham livraria, né? Então, eu fiz, tentei administração na URGS e na PUC, acabei passando em matemática. Fiz no IPA à noite e fazia cursinho de manhã para tentar administração. Acabou o semestre, eu falei para o meu pai assim, eu não passei em matemática, né? Claro que eu não gostava, eu estava fazendo só porque ele queria. Eu falei, pai, sabe uma coisa? O que eu gosto é educação física. E ele falou assim, segue naquilo que tu gosta, que tu pode ter certeza que é o que vai dar certo. E foi o que aconteceu, né? Eu segui na educação física, e se não fosse a educação física, eu não teria as escolinhas. Há 31 anos a gente tem a escola de futebol feminino. Então, eu acho que pela escolinha, ou se a gente fosse juntar a quantidade de meninas, eu diria assim que mais de 30 mil meninas talvez passaram pela escolinha. É um número muito grande. Se a gente pegar o próprio... Eu estava conversando com meu marido no jogo Grêmio e Corinthians, que teve agora a Supercopa do Brasil, a gente teve quase 10 meninas que passaram em algum momento ou pela escolinha ou pelas equipes da Duda. Então, e não só na parte jogando, né, mas também na comissão técnica. Então, quer dizer, poxa, tu vê só quantas meninas a gente inspirou aí, eu diria, né, para hoje terem uma profissão. Sem dúvida, tu és uma inspiração, com certeza. E eu queria saber de ti, daquelas manhãs frias na beira do Guaíba, treinando aquelas meninas, e onde tu estás hoje, tu achavas que o futebol feminino já estaria mais avançado no Brasil ou menos avançado? Porque eu acho que ele avançou muito. Mas eu queria saber de ti, se ele está no que tu imagina ou ainda ele não está no que a Duda imagina em 2022? Não, eu acho que ele, com o licenciamento dos clubes, né, sendo obrigado todos os times de Série A a terem futebol feminino, obviamente que essa lei ela ajudou ao futebol feminino crescer. Falta ainda a venda de atletas, né? Porque hoje a menina ela tem um contrato de 1 ano, alguns clubes já fazem de 2, 3 anos, estão conseguindo, mas muito pouco ainda, e tem que começar a existir venda, a começar, tu quer, então tu paga por ela, pelo investimento. Aí o futebol feminino, eu diria que ele vai até ultrapassar, na minha visão, o masculino, porque o masculino ele não tem mais para onde crescer. E o feminino ele tem muito a crescer. E agora, com a visibilidade da TV e dos canais de YouTube que estão transmitindo os jogos, né? Que querendo ou não, hoje a gurizada ela só vê YouTube, ela não vê mais TV, né? Então, eu acho que esse crescimento, com essa visibilidade, com os times de camiseta, eu acho que o futebol feminino tem muito a crescer. Nos próximos 5, 8 anos, eu acho que o futebol feminino vai chegar muito perto do masculino. E a Duda foi a primeira brasileira a jogar no Milan. Tô certa, não tô? Eu fui a primeira jogadora, na verdade, a sair, né, para jogar na Itália. Eu joguei uma temporada no Verona
na Itália, quando eu saí, e uma temporada no Milan, né, na Itália. Então, foi uma experiência fantástica. Lá eu descobri o que se chamava organização, né, porque eu já sabia o dia que eu ia voltar para o Brasil de novo, com Série A, B, C e D no futebol feminino. A gente está falando de 20, 30 anos atrás, né? Então, o futebol feminino ele tem muito a crescer ainda no Brasil, mas ele está no caminho certo. Ele está no caminho certo, e agora um pouquinho de boa vontade das pessoas que comandam o futebol no Brasil. Eu acho que o futebol feminino ele tem tudo aí para seguir no rumo para ser o número 1 do mundo. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Pela tua previsão, pelo teu conhecimento e pela tua profundidade que tu conhece o tema, quanto tempo o futebol brasileiro vai aceitar uma mulher como treinadora de um time masculino? Hoje a gente já tem muitas gestoras, né, mulheres em times de futebol. E aí tem a final do campeonato mundial com 2 mulheres, né? Então hoje a gente já começa a ver as mulheres no meio do masculino. Isso eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. Para que as mulheres possam ser treinadoras, elas precisam se capacitarem. E hoje a gente tem pouco se capacitando para ser treinadoras de futebol, né? Então, isso talvez demore um pouco, mas a gente já vê na Itália, se eu não me engano, Carolina Moratti, que era a grande jogadora da Itália, ela estava treinando um time de Série C na Itália masculino. Então, isso eu acho que já é um início para, de repente, a gente conseguir chegar lá um dia, né? Talvez em muito pouco tempo, talvez demore um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que as mulheres, aonde elas conseguem chegar, a gente acaba colocando uma pulga atrás da cabeça ou da mente dos homens, porque as mulheres, eu tenho certeza da competência delas. A gente já trouxe algumas mulheres aqui poderosas no futebol, no GolCast. O GolCast adora essas histórias, assim, porque realmente tem cada exemplo legal que a gente já compartilhou aqui. Agora, Duda, será que com a força do futebol masculino, será que os atletas do futebol, a gente conhecendo o quanto a mídia adora esses atletas, o quanto a gente valoriza o futebol masculino, será que eles não podiam ser mais aliados das mulheres? Eu acho que talvez falte apenas conversa, né? Falta, por exemplo, eu vou dar um exemplo nesse momento, que não era quando eu estava no Inter, mas neste momento, tanto o Inter, eu não sei se o Grêmio também, mas, por exemplo, hoje o Inter está aliado ao departamento de futebol. Então, talvez hoje, por exemplo, exista essa possibilidade muito mais fácil, porque quem comanda é o mesmo vice-presidente, né, que comanda o masculino e o feminino. Talvez isso hoje seja uma realidade muito próxima, né? E talvez falte o engajamento, mas de repente está muito próximo disso acontecer. Então, eu acho que hoje, com a profissionalização do futebol também, né, do futebol feminino das mulheres, hoje as meninas, hoje todas acima de 20 anos têm carteira assinada. Dentro do Inter, por exemplo, dentro do clube, né? Eu falo do Inter porque tem alguns clubes que ainda não têm essa mentalidade, mas isso é extremamente importante para que não venha a ter problemas no futuro. Só uma referência, aquilo que a Duda falou da imagem, é a imagem da Marina Granovskaya, gestora do Chelsea, e da Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras, na final mundial de clubes FIFA. E sobre isso que a Duda estava falando, eu participei da reunião do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional, na segunda-feira, em que se tratou de futebol, e teve o espaço dedicado ao futebol feminino, planejamento, ou seja, se trata hoje como algo dentro da cadeia do futebol mesmo, com objetivos, planejamento, custo, completamente profissional. Claro que com as diferenças que ainda existem, e com as cobranças, obviamente, que tem ainda uma diferença grande, mas o fato é este mesmo, o futebol feminino tem hoje um espaço, e que bom que isso aconteça, com todo o profissionalismo que ele merece. E estamos aqui diante de alguém que provocou, ajudou e transformou isso, que é a Duda, que sempre vai ser lembrada como essa pessoa
que trouxe essa pulga hoje, atrás da orelha, né, Duda? Trouxe a pulga atrás da orelha. E hoje, uma coisa que a gente tem legal, por exemplo, como números, né? O Inter, no primeiro jogo da temporada, no meio das férias, né, em fevereiro, pela primeira vez, cobrando ingresso, né, colocou 1.800 pessoas dentro do Beira-Rio. Obviamente que pelo valor muito baixo, porque sócio também não pagava, né, só fazia o check-in, o Inter ainda teve um prejuízo de R$45 mil, por exemplo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se o Inter tivesse passado pelo Real Brasília e o próximo jogo contra o Flamengo, enfim, não me lembro, contra o Corinthians, né, ele já teria lucro, né, no jogo. Então, assim, a gente ainda tem que investir e acreditar para que a coisa realmente aconteça, né? E o importante, eu acho que em qualquer lugar, é a gente ter pessoas que tenham conhecimento para poder convencer as pessoas de que a gente vai fazer uma coisa boa. Então, é com esse intuito que a gente sempre está aí tentando fazer evoluir a modalidade. Agora, não é uma luta somente do time feminino, né? Eu fico muito feliz de ouvir o Norton com esse relato aí, super quentinho, né? De que realmente estamos tendo esse olhar para o futebol feminino. Mas me parece que essa questão cultural, lógico, ela é maior. A gente vê a dificuldade das mulheres de encontrar uniforme, por exemplo, né? Tu vai na loja, muitas vezes não tem uniforme do tamanho. É uma dificuldade para as mulheres, porque se pensa nos homens torcedores, quando a gente sabe que a mulher é uma super consumidora. A mulher é apaixonada, como a gente está vendo aqui a Duda. Então, assim, tem que mudar tudo, né? Eu acho que é um processo que envolve muita coisa. A gente tem torcedores que representam clubes, mas e as torcedoras? Quantas a gente vê sendo porta-voz dessa paixão? Então, talvez esse novo olhar também requer esse olhar macro, que cadê a torcedora? Né? Cadê a menina que vai lá, a mãe, a filha, que vai lá comprar uniformes para ela, para todo mundo, para o marido? Então, acho que esse olhar aí também deveria estar junto, né? Colado nessa mudança geral, porque a gente já está inserida nesse meio do futebol. E hoje as mulheres cada vez estão mais participando, né? Apesar de que um jogo feminino, a gente tem números que hoje, obviamente, que muito mais homens do que mulheres assistem um jogo feminino. Mas a gente também buscando as mulheres que hoje são associadas, fazem parte dos clubes de futebol, a gente pode conseguir uma receita que pague o futebol feminino, de qualquer clube do Brasil, né? Então, tudo vai do engajamento, da modalidade, comunicação, enfim. E a certeza absoluta de que o futebol feminino vai se pagar aí em 2, 3 anos, vai começar a dar lucro para os clubes. Isso que tu está trazendo, Duda, era a minha pergunta. Exatamente, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, o que estaria faltando para tornar o futebol feminino mais autossustentável nesse sentido de marketing, de aproximação com o público? Porque o que eu não vejo hoje no futebol feminino é justamente isso, essa conexão com quem é o torcedor do futebol feminino. Isso é um trabalho que, de alguma forma, é de responsabilidade só dos clubes, a CBF poderia ajudar, é só do marketing. Qual é a tua opinião sobre essa necessidade do futebol feminino se conectar mais com quem é realmente o seu torcedor? Ou torcedora, no caso. Eu, na minha visão, né, eu tenho lá o meu mapa, que é em uma folha, assim, de fazer uma equipe de futebol a custo zero, né? Trazendo torcedoras mulheres para vir mais para o estádio, né? Produtos, como a Duda falou, para mulheres, para meninas, não tem praticamente nada, né? Então, a gente teria que usar, mas tem que ter o engajamento do marketing junto para que a gente consiga fazer esses produtos aparecerem, né? Que seja nas próprias atletas, enfim. Eu acho que as mulheres, né, e na verdade o departamento, participar das reuniões que devem ter de todos os diretores uma vez por semana, para a gente poder saber o que o clube está pensando e tentar engajar as mulheres. Então, eu acho que fazer parte hoje do todo é assim que vai fazer uma equipe ser autossustentável daqui para frente, né? Mas a gente vê hoje cada vez mais profissionais capacitados, né? Trabalhando com o futebol feminino. Então,
Hoje, na minha posição, só posso torcer nesse momento, né? Para que tudo dê certo e aguardar aí para ver o que vai acontecer. Eu quero fazer uma pergunta agora, voltando um pouco à questão da seleção brasileira, porque no início da nossa conversa, falaste do teu sonho, da possibilidade do Brasil se tornar número 1 do mundo em futebol, né? Ganhando uma medalha olímpica de ouro, sendo campeão mundial de futebol. Esse ano até tem a Copa América de futebol feminino, né, que é uma competição importante aqui em nível sul-americano. Desses 4 elementos, Duda, que tu fizesse referência no início, né, a questão psicológica, física, tática e técnica, onde tu achas que o Brasil está mais defasado e onde ele está mais próximo? Eu falo agora em termos de seleção, para chegar nesse lugar no topo do mundo. Eu acho que, tecnicamente, a gente não perde para seleção nenhuma. O Brasil, ele é 100%, ele é melhor, tecnicamente, que qualquer outra seleção. Taticamente, hoje, com os suecos ali, né, e eu participei do processo e eu vejo muito compactada, né, as meninas fazendo, acreditando no que a Pia quer. Né? Então, tu vê que as meninas acreditam no que ela fala e fazem o que ela fala. Então, eu acho que taticamente a gente também temos que evoluir, mas a gente está num nível hoje de top 3 do mundo, eu acho, né? Agora, nós temos que evoluir ainda muito fisicamente, porque quando a gente fala de intensidade, a gente não fala o campeonato, a gente vê um jogo do Campeonato Brasileiro, a gente vê um jogo do Campeonato Inglês, feminino, a diferença ainda é muito grande. Aí a gente tem parâmetros, né, como o GPS, a gente tem números também, eu não estou falando só do que eu acho, eu estou falando da realidade, né? A gente está falando de uma distância ainda muito grande de campeonatos, por exemplo, com um nível de jogo muito grande. O Campeonato Brasileiro está evoluindo, a cada ano que passa vem a evolução, a gente vê, é visual essa evolução. Agora, como eu falei lá no início, a parte mental é algo que a gente tem muito a desenvolver, né? A Pia fala muito do body language, né? Ou seja, poxa, às vezes a gente perde um gol e baixa a cabeça e volta caminhando. Isso não existe. É voltar já na bola, não olhar para o lado. Ela odeia que fiquem no chão fazendo cera, né? Então, só tá no chão porque tá morrendo, né? Então, ou seja, pegar essa cultura de uma técnica que hoje é campeã mundial, campeã olímpica, que tem muito a ajudar o Brasil e tentar melhorar e da melhor forma possível. Mas eu acho que não tem nenhuma dúvida que a questão mental é o que a gente mais tem que evoluir e a questão física a gente pode evoluir bastante também. E nessa questão mental, só para fechar, tu chegasse a fazer algum trabalho juntamente, né? Tu falou com a relação com os clubes que fornecem as jogadoras. Se pensou em algo que já conectasse essa necessidade? Porque me parece que a jogadora chega mentalmente com essa deficiência também, porque ela tem uma questão mental no jogo do seu clube, do seu time. Tem algo como melhorar isso em termos de todo o Brasil, de todas as jogadoras, de todos os clubes? Nós, devido à pandemia, nós não pudemos fazer presencial, né? Mas foi por videoconferência. Nós fizemos alguns encontros. Por exemplo, a gente fez um encontro de lideranças, né? Só com os responsáveis pelos clubes da Série A1 e Série A2. A gente fez um encontro da parte de saúde, só com os médicos, só com os fisioterapeutas, só com os psicólogos. Então, enfim, a gente tentou unificar algumas coisas e passar a nossa ideia, o que seria o ideal, né? E o que os clubes poderiam evoluir e melhorar. Então, a gente conseguiu fazer isso no ano passado. A gente fez 2 vezes até, né? Porque a gente fez em novembro de 2020 e novembro de 2021. Então, a tendência agora é que a gente continue fazendo, porque foi algo que ficou e muito legal, que a gente deixou, né, como legado. Tenho certeza que eu acho que esse caminho que a gente desenvolveu, ele só beneficiou e ajudou as comissões técnicas das equipes do Brasil. Agora, vem cá, preciso perguntar, depois de tu falar que não pode fazer cera, tem que sair jogando, tu já mostrou adrenalina de novo. Muita saudade do campo? Como é que você lida com isso, guria?
Tu sabe, Duda, que eu depois que eu parei de jogar, que eu tive filho, que eu tive o primeiro filho, né, na verdade, eu sempre tive um problema meio crônico nas minhas panturrilhas, tal. Então, quando eu vou jogar, me dói, me machuca, tal. Então, hoje eu procuro assim cuidar da minha saúde, ir na academia, fortalecer ali. No Rio eu fazia muito futebol e quero continuar fazendo aqui, né? Jogar beach tênis, então, mas o futebol ele continua sendo uma diversão. Ainda hoje a gente definiu que a gente vai ter uma turma de meninas mais velhas, mas eu fiz a turma para mim jogar, né? Vai ser capitã do time, então, dona da bola, líder. O apito é meu, eu vou dar os coletes. E você ainda tem aquela bola que você jogava na infância, do Figueroa? Não ficou guardada, só em fotos mesmo, né? Falar em treinadora, Duda, não tem esse projeto no futuro? Não está na tuas não é um projeto. Na verdade, mesmo. eu nunca fui treinadora, né? Nem na escolinha, na verdade, né? Eu sempre gostei de ficar na parte da gestão, ficar do lado dos pais conversando, entender o que eles querem, né? Porque a gente sabe que os pais felizes numa escolinha, os filhos vão estar felizes também, né? Então, eu sempre fui para essa área da parte de organização, da parte de gestão, e é onde eu gosto, é o que eu gosto de fazer, e eu acho que é o grande defeito hoje, o que o Brasil precisa. O Brasil hoje, uma menina de 12, 13, 14 anos que quer jogar futebol, ela não tem onde jogar futebol. Ela não existe escolinha para meninas hoje. Ela tem que ir numa escolinha que tem 10 meninos e só ela de menina. Né? É muito difícil a gente encontrar uma escolinha feminina hoje. Então, eu acho que isso é um ponto que todos os clubes no Brasil deveriam evoluir. O Flamengo não tem, o São Paulo não tem, o Corinthians não tem, o Grêmio e Inter hoje, né, já começaram a entender que isso é importante. Mas eu acho que está faltando isso no Brasil para que o futebol feminino desenvolva. Bom, fiquei curiosa de saber, Norton, para onde a Duda vai? A treinadora ela já descartou, né? Eu achei que ela poderia, né, vir a ser uma treinadora por toda essa experiência, mas está descartada. Agora tem o caminho da gestão. Eu acho que vai para o caminho da gestão. Acho que vai surgir algo bom aí no caminho da gestão. Pois é, agora está, na verdade, a gente está começando o ano no Brasil, por exemplo, né? Então, os times já estão todos organizados com seus gestores, né, com tudo acontecendo, mas o legal é que surgiu muitas coisas interessantes fora do Brasil também, né, mas agora é hora de avaliar, saber o que realmente vale a pena. Eu cheguei fazem 3 dias em Porto Alegre, que eu liguei meu celular, na verdade, que eu comecei a entender o que estava acontecendo, né? Porque eu me dei o direito de algo que eu nunca tive, foi passar 1 mês de férias com meu marido e meus filhos. Nossa. A gente passou no Rio, né? Eu consegui ir a todos os lugares que eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro, porque era só trabalho, só trabalho, só trabalho. Então, agora eu comecei a entender realmente e saber o que a gente vai fazer. Pode acontecer de fazer algo no masculino também, devido a alguns convites, talvez uma base, talvez numa escola, enfim, a gente tem muitas possibilidades agora, e eu acho que as possibilidades elas acontecem para quem está naquele momento, para quem trabalha, para quem está sempre querendo mais, né? E eu sou uma pessoa que eu não me contento com pouco, eu quero sempre o mais, sempre o muito. Por isso somos admiradores do teu trabalho, da tua história, do teu pioneirismo e dessa tua paixão pelo futebol feminino, que é de arrepiar. Duda, vou te agradecer muito. Fala, Norton. Eu sei, mas nós sempre tem que ter, antes de terminar, tem que ter a última pergunta, né? Porque senão não fica na nossa regra aqui. Eu só queria que a Duda fizesse um breve comentário sobre um ícone do futebol brasileiro que atingiu 118 gols pela seleção brasileira, que é a Marta, que é uma referência, algo que é extraordinário no futebol feminino brasileiro. Eu só queria que ela fizesse, para fechar esse nosso programa com chave de ouro, uma referência, um comentário sobre a Marta, com quem ela trabalhou na seleção brasileira. Por favor. A Marta ela não é simplesmente 6 vezes a melhor jogadora do mundo. Ela é muito mais que isso, e ela tem a noção
do que ela representa, né? Do que ela representa para o futebol feminino brasileiro. Eu vou dar um exemplo quando a gente fez a despedida da Formiga em Manaus, onde a gente conseguiu ou atrasou, e ela teve tentou de várias formas, e a gente conseguiu fazer uma operação que ela chegasse 45 minutos antes do final do jogo, e ter vivido aquele momento, a emoção dela, falando com a Formiga, e vivenciando tudo aquilo que a gente trouxe ela sem ninguém saber, né? Foi uma operação muito legal que a gente fez. Então, ela tem noção exata do tamanho de quem ela é, ela para tirar foto com as pessoas, ela não tira só uma foto, ela vai conversar contigo, ela vai te perguntar alguma coisa, ela sabe a ídola que ela é para os brasileiros e para todas as pessoas que gostam do futebol feminino. Eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que ela é a rainha do futebol feminino brasileiro, em todos os sentidos, eu diria assim. E eu acho que ficou uma amizade, ficou um carinho enorme, e a certeza que ainda este ano eu estarei com a escolinha da Duda em Orlando, lá com ela, visitando ela, vendo os treinos dela, porque eu acho que essa amizade ficou, e muitas outras coisas a gente vai fazer no pós-Marta jogadora, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora sim, fechou com chave de ouro, Norton, arrasou. A gente precisava falar da nossa rainha, gente. Eu tenho uma mágoa, Duda, porque eu tenho fotos com grandes jogadores do Brasil que eu tive a oportunidade de entrevistar, viajando. Eu não tenho com a Marta. Eu tenho, assim, um buraco na minha carreira de repórter, porque, assim, eu queria demais ter conhecido a Marta, jogadora, ou quem sabe lá em Orlando a gente possa ter essa oportunidade quando eu estiver lá e vou te procurar. Ou ainda a Duda consegue uma entrevista para o Golcast com a Marta, porque a gente tentou e não conseguimos, né? Então agora a Duda fica nossa embaixadora para conseguir. Mas algo que estava no nosso planejamento era no mês de setembro, né? A gente trazer um torneio para Porto Alegre para comemorar os 250 anos de Porto Alegre. Então já estava sendo bem alinhado junto à prefeitura, ao prefeito, enfim, né, ao governo. Que era um dos nossos objetivos, trazer a seleção, trazer a Marta para Porto Alegre, né? Quem sabe isso não aconteça. Ainda não foi descartado e eu, Duda, vou trabalhar para que isso ainda aconteça, porque eu acho que a gente ter a oportunidade de ver uma das melhores jogadoras do mundo aqui em Porto Alegre seria algo fantástico para quem ama o futebol feminino. Se precisar de ajuda, conta com a gente aqui, porque é um baita projeto. Acho que Porto Alegre merece tudo, todas as homenagens e o reconhecimento, assim, gigante. Duda, que coisa boa te ter aqui, cara, sério, que coisa boa. A gente te deseja toda a sorte do mundo e que tu possa continuar voando do jeito que tu sempre voou, com essa paixão pelo futebol feminino, e que isso não acabe, essa tua energia que é contagiante, né? O Norton e eu estamos assim, ó, enlouquecidos. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Eu fico muito feliz de poder falar com vocês, de poder falar sobre o futebol feminino, né? E quero dizer que quando a gente tem saúde, e quando a gente tem a família, as pessoas que a gente gosta por perto, a gente consegue tudo, né? Então, eu quero dizer que nas minhas orações, Duda, eu também estou rezando muito para que tudo dê certo e que certamente a gente vai fazer muitas coisas aí juntas. Agora eu me emociono assim, sua linda. Obrigada, isso aí, com saúde, com determinação. Beijo, Duda, esse foi o nosso Golcast, emocionada hoje, também Duda em dose dupla, só podia terminar assim, né? Nortinho, obrigada pela participação, esse é o nosso Golcast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente.